a fala dele, a nota dos militares e a nota do clube militar hoje deixaram muito claro para a sociedade civil e para os militares que o golpe está colocado. E aí surge esse problema, Conde, porque o que vai acontecer? O exército está rachado. A gente tem certeza disso. A gente tem certeza. Ele está rachado em termos de classes e ele está rachado também na questão moral. Porque às vezes você tem um exército rachado em que os altos oficiais todos estão de um lado e os baixos oficiais de outro. E soldados e cabos de outro. Mas nós, Conde, temos informações que os cabos e os soldados já estão rachados, não aceitam Bolsonaro, inclusive votam Lula dentro dos quartéis. E os altos oficiais não estão unidos, porque você tem uma rachadura muito grande. Há militares que estão completamente, e não são poucos, que estão completamente descontentes com a exposição dos militares, né? Porque enquanto eles estavam escondidos nos seus quartéis, a gente não sabia que eles comiam leite condensado, picanha e cerveja durante a pandemia. Enquanto eles estavam escondidos nos seus quartéis, a gente não sabia que filhas solteiras de militares ganhavam 117 mil por mês, pagos pelo governo brasileiro. Enquanto eles estavam escondidos nos seus quartéis, a gente não sabia que tem pensões sendo pagas desde 1936. A mesma pensão está sendo paga desde 1936 pelo Brasil. Então, assim, agora a gente percebe isso. Enquanto eles estavam escondidos nos quartéis, a gente não via a incompetência de um Pazuello, a ignorância de um general Heleno, a incapacidade de um Braga Neto, né? A roubalheira feita por um Elcio Franco, que supostamente era das forças especiais. Só se for forças especiais a corrupção da roubalheira. Então, assim, a gente não via esse tipo de coisa acontecer. Agora, eles expuseram as mazelas do Exército. A realidade é que toda vez que a CPI levanta uma pedra, sai um milico agarrado numa teta do governo. É um troço impressionante. Então, essa exposição é muito ruim para a tropa, para além da questão política destes indivíduos, óbvio, para o próprio exército é muito ruim. Então, o exército racha. Ele racha no sentido horizontal, porque as classes mais baixas estão sentindo essa inflação que as pessoas estão comentando aqui. Os salários deles não aumentaram, o Bolsonaro aumentou os salários de coronel para cima, o resto está tudo desesperado. Então, os grupos mais baixos do Exército, cabos, sargentos, subtenentes, os suboficiais, tal, eles estão muito preocupados com isso e já declaram, muitos deles, votos abertos em Luiz Inácio Lula da Silva. E o Exército, nos seus quadros mais altos, não tem unidade. E, apesar disso, o Bolsonaro insiste na narrativa do golpe. Então, ele força os militares a tomarem uma posição. Veja, isso é muito importante. Se ele não forçasse, o Exército poderia parecer alguma coisa unida até próximo da eleição. E isso daria ao mundo civil um certo receio, né? Agora, quando ele faz esse discurso, ele força o Exército a decidir. E aí eu tenho a impressão que muitos militares vão pular fora dessa barca. E se você olhar a manifestação do Santos Cruz, o general Santos Cruz, que foi aquele general que brigou com Olavo de Carvalho lá no início, foi retirado e tal. O general Santos Cruz, primeiro, ele faz uma manifestação afirmando que Bolsonaro não tem o apoio do Exército por trás, e segundo, ele faz uma manifestação contra o senador Aziz, dizendo que o senador não pode atacar o Exército. Então há claramente ali a tentativa de falar para a tropa, entendeu? De dizer para a tropa, olha, os seus comandantes somos nós, os militares que estamos... e não esse louco desse Bolsonaro que está aí. E esse é o racha que tem que ser percebido pelo mundo civil, e a partir daí que a gente tem que usar.